Vídeo de hoje, plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por dois eixos perpendiculares entre si. O eixo X, que é o eixo horizontal, é o eixo das abscissas. E o eixo Y, que é o vertical, é o eixo das ordenadas. O cruzamento do eixo X com o eixo Y determina a origem do plano cartesiano. Para compreender melhor, vamos desenhar o plano. Então, conhecendo o plano cartesiano, o eixo X, que está aqui na horizontal, é o eixo das abscissas. Na vertical, nós temos o eixo Y, que é chamado eixo da ordenada. No centro, onde cruzam as duas retas, nós temos a origem, que o centro é o 0, 0. 0 para X, 0 para Y. Como o plano cartesiano é composto pela reta, da origem na horizontal para a direita, nós temos positivo. Da origem para a esquerda, negativo. Então, do centro para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. Do centro para cima, valores positivos. Do centro para baixo, valores negativos. O plano cartesiano é dividido em quadrante. Da origem, sentido positivo no X, sentido positivo no Y, nós temos o primeiro quadrante. Da origem, sentido negativo no X, positivo no Y, segundo quadrante. Da origem, sentido negativo no X, sentido negativo no Y, esse pedaço aqui, terceiro quadrante. Da origem, positivo no X, negativo no Y, todo este pedaço, quarto quadrante. Bissetriz, quadrante ímpar. Bissetriz é a divisão do quadrante ao meio. Pegou o primeiro quadrante, dividiu ao meio. Terceiro quadrante, dividiu ao meio. Então, a bissetriz divide ao mesmo tempo tanto o primeiro quanto o terceiro. Por isso, quadrante ímpar. Bissetriz, quadrante par. Bissetriz, como já foi falado aqui na parte de cima, é dividir. Ela divide ao meio tanto o quadrante 2 quanto o quadrante 4. Ela faz a divisão dos quadrantes pares. Exercício 1. Determinar as coordenadas e o quadrante dos pontos indicados. Então, nós temos um plano cartesiano. Tenho aqui o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e o ponto E. Vou começar a encontrar a coordenada do ponto A. O ponto A é composto pelo X e pelo Y. Agora, para encontrar as coordenadas, eu preciso descobrir qual é o valor correspondente no X. Vou lá no ponto A e vou seguir o segmento. Cheguei sobre o ponto 3. Então, para gerar o A, no X equivale a 3. Agora, vamos ver no Y. Mesma coisa, estou no ponto A. Só vou seguir a mesma reta. Cheguei sobre o ponto 2. Então, o meu Y vale 2. Para gerar o A, o X vale 3 e o Y vale 2. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o B. Para gerar o ponto B, quanto que vale o meu X? Vou localizar o B. O B está aqui embaixo, ó. O X é a reta na horizontal. O meu B ele está na direção do menos 3. Então, o X vale menos 3. Agora, eu preciso descobrir quanto vale o Y. O Y é a reta que está na vertical. O meu B aqui ele está na direção do menos 1. Então, meu Y, menos 1. Para gerar o ponto B, eu tenho a coordenada X menos 3 e Y menos 1. Agora, vamos fazer o ponto C. Localizando o ponto C, estou aqui embaixo. Qual é o valor correspondente na reta do X? Se você olhar aqui, está na mesma reta do 2. Então, o meu X vale 2. E o meu Y? Se eu seguir aqui do lado, vou para a reta do Y, vale menos 2. Então, x2, y, menos 2. Agora, vamos localizar o ponto D de dado. Então, x, y. Vamos lá. Quanto que vale o x do ponto D?
Estou aqui no ponto D. O x é só descer. Vale 1. Então, o meu x vale 1. Quanto que vale o y para gerar o ponto D? O y também saindo do ponto D, na mesma reta, 1. Então, para gerar o ponto D, eu tenho x igual a 1, y igual a 1. Agora, vamos para o ponto E. Quero achar as coordenadas do x e do y. Vamos lá, ponto E. Estou aqui em cima, ó. Ponto E para a reta do x. Só desci, está sobre o menos 2. Então, o x equivale a menos 2. E no y, só seguir na direção do y. Está na altura do 1. Então, o meu y equivale a 1. Para gerar o ponto E, nós temos x menos 2, y, 1. Em outras palavras, sempre que eu quiser localizar as coordenadas, eu localizo o ponto. Desse ponto, qual é o valor que está cortando a reta do x e qual é o valor que está cortando a reta do y. Localizei o ponto, localizei as coordenadas. Agora, vamos localizar o quadrante. Vou começar aqui no ponto A. O ponto A aqui, ó, se você voltar na aula, ele está no primeiro quadrante. Agora vamos lá, ponto B. Ponto B está aqui embaixo, ó. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro. Ponto B, terceiro quadrante. O ponto C, estou aqui embaixo, ó. Ponto C, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Então, ponto C, quarto quadrante. O ponto D voltou aqui em cima novamente, ó. Primeiro quadrante. E o ponto E, estou aqui no segundo quadrante. Por quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ponto E, segundo quadrante. Neste exercício, nós localizamos a coordenada e o quadrante. Você pode encontrar exercício que ele te oferece as coordenadas e pede para você desenhá-las no plano cartesiano.